Valendo, começando o primeiro episódio do podcast dos Azuis Musicais. Esse é um podcast criado e feito por quem não é enciclopédia musical. Não tem nenhuma enciclopédia musical aqui, ninguém sabe escalar a Tchecoslováquia em 1970. A gente é homem do povo, homem standard, a gente sabe o básico, mas a gente é metido a dar opinião. A gente gosta de falar de tudo, a gente acha que entende de tudo, ou seja, a gente é como você que está nos ouvindo. Então, vamos tratar... Cara, você é um gênio. Espera aí, porra, deixa eu começar o podcast. Vamos tratar aqui, então, do assunto de hoje. O assunto de hoje é por que não gostar, como não gostar do Black Sabbath. Esse é o assunto do nosso podcast dos Azuis Musicais. Como não gostar do Black Sabbath. Até o fim do podcast, aliás, a gente pode inventar um novo nome para ele e o nosso ouvinte aí vai testemunhar aí o surgimento dessa força da internet que é o podcast dos Azuis Musicais. Que barulho é esse aí, ó? Pô, mas ri longe do microfone, porra. Eu, na verdade, estou gargalhando longe do microfone. Parece que tá fritando alguma coisa aí, porra. Vamos lá. Tá muito bom. Vamos lá. Como é que era o nome? Como não gostar do Black Sabbath? Por que não gostar ou como não gostar do Black Sabbath? Bom, as minhas considerações iniciais são as seguintes. Eu já fui fazer um dever de casa aqui na Wikipedia. Claro que eu conheço o Black Sabbath, todo mundo conhece, mas eu não sou um especialista, né? Nem sou muito fã. Então, o Black Sabbath é uma banda que nasceu em 1968 em Birmingham, na Inglaterra, né? E essa banda praticamente é do guitarrista Tony Iommi, né? O Tony Iommi foi o cara que montou a banda e o integrante original que permaneceu aí durante muito tempo com ela. Nós temos como baixista e principal letrista o Geezer Butler, o vocalista todo mundo conhece, o Ozzy Osbourne, e o baterista Bill Ward. Tá? O Black Sabbath faz parte daquela santíssima trindade do classic rock inglês. Né? A gente tem o Black Sabbath, o Deep Purple e o Led Zeppelin, e são as bandas que criaram aí essa cultura de hard rock que influenciou tantos músicos, tantas bandas, e vem influenciando até hoje. Né? Falava-se muito em heavy metal na época do Led Zeppelin, mas eu tenho para mim que quem criou mesmo, quem definiu os pilares aí do heavy metal foi o Black Sabbath, com a afinação um tom e meio abaixo, com as composições evocando o demônio, o inferno, e até com aquele chifrinho, né? E aí é uma disputa de paternidade sobre o chifrinho, aquele símbolo que se faz com as mãos, se foi o Kiss ou se foi o Black Sabbath que começou com isso, ou o Dio, né? O Ronnie James Dio também, enfim. Mas não importa, o que importa é que o Black Sabbath está presente aí na fundação do heavy metal, todas as bandas, todos os metaleiros reverenciam o Black Sabbath. Eu tenho um problema com o Black Sabbath, que é um problema musical, eu não tenho um problema em relação a reconhecimento de importância, uma banda foi super importante aí, não tem a menor dúvida, né? Estão no Hall da Fama, do rock e tudo. Agora, em termos musicais, eu sempre achei o Black Sabbath muito pobre. Mas a minha justificativa é bastante singela. Eu comecei a ouvir música em 1982 com o Led Zeppelin. Foi o primeiro disco que eu peguei de rock mesmo, o Led Zeppelin 4, que é logo um clássico da banda. E aí eu só fui ouvir Black Sabbath depois que eu já tinha conhecido também Deep Purple. E o Black Sabbath é o primo pobre desse trio aí, né, em termos musicais. São muito fracos. Se você pegar hoje para ouvir músicas como Paranoid, enfim, como War Pig, você vai ver que elas são musicalmente muito fracas. É claro que elas estão num contexto da época, né? Elas estão num contexto, não dá para negar a importância deles. Mas, em termos musicais, eu acho muito fraco. Por isso é que eu entendo que alguém não curta o Black Sabbath. É exatamente o meu caso. Mas, mais uma vez, sem negar a importância que eles tiveram. Né? Tem outras críticas que eu posso fazer, mas eu queria ouvir um pouco vocês aí. Vamos ouvir o Boné. Boné, o que você tem a dizer sobre Black Sabbath? Bom, o Black Sabbath é uma banda, como você falou, uma banda dos anos 70. Os anos 70 tinham praticamente 3 estilos de rock and roll na primeira metade, pelo menos, né? Que era o hard rock, o progressivo e a galera dos anos 60 que continuou ali, como o The Who, o Stones, e o pessoal que também pegou carreira solo.
Como você falou, o Black Sabbath da Trindade é o pior. É um estilo de música que é o hard rock, que é aquilo ali, estilo daquela época. Então, para mim, agora eu vou falar para mim também, como você falou. Quando conheci o Black Sabbath, eu conheci, na verdade, nos anos 80, mais ou menos na mesma época que você, o Ozzy em carreira solo e o Sabbath em carreira, eles lá. Acho que era o Dio, nos anos 80 ainda. Cara, os anos 80 é uma merda. E o heavy metal é uma merda também, porra. Então, tem que achar uma merda, porra. Agora, o Black Sabbath inicial, é óbvio que é muito melhor, porque começou em 68. E os anos 60 é a melhor época do rock. E adentrou os anos 70, que é a segunda melhor época do rock. Então, aquelas músicas clássicas são muito melhores do que o que veio depois. Porque o Ozzy Osbourne, aquela Barca Demon, aquilo ali, pô, parece uma criança no chacrinha fazendo aquilo, pô, que é ridículo. Mas o Sabbath tem ele tem o seu valor justamente pelos clássicos e pelo início do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne. E é isso que eu acho. Vamos lá, Coruja, suas considerações iniciais de Black Sabbath. Bem, primeiro eu vou comentar o que você falou na introdução. Quando você falou da afinação abaixo, também como você nos apresentou muito bem, não tem nenhum entendido aqui. Então a gente vai pelas coisas que a gente escutava na época. Ouvi dizer que a história de afinar meio tom abaixo, que dá uma certa carregada no som mais denso, né? Mas não é um negócio que é por conta da afinação só, não, porque você tem gente tipo Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Guns N' Roses, que tocam meio tom abaixo, e não dá para chamar dos caras de pesado por causa disso, né? Enfim. E parece que ele começou a afinar meio tom abaixo porque ele teve um problema de perder a ponta dos 2 dedos numa prensa, alguma coisa assim, no trabalho. Ele até usa uma prótese, até hoje ele usa uma prótese para esticar os 2 dedos no meio para poder tocar. Então eu ouvi dizer que ele usava corda leve e afinava meio tom abaixo inicialmente para poder conseguir tocar. Dito isso, a história do chifrinho também, ela é atribuída exatamente ao Dio. Na verdade, ele diz que pegou da avó dele. E aquele símbolo do chifrinho, segundo o Dio, em entrevista, a avó dele usava para espantar mal-olhado, gente olhando feio. Então ele fazia aquilo ela fazia aquilo para fazer, sai daqui. E começou assim. Na verdade, depois que falaram que era coisa do demônio, porque existe muita folclore em volta do Black Sabbath, né? E por consequência do Ozzy, aí vai, né? Aquela história de comer o morcego, né? Então, mas eu já vi o Ozzy falando, que não sei se é verdade ou não, cada um fala o que quiser, né? Mas eu vi ele falando que a história do morcego é que na época dos shows do Black Sabbath as pessoas tacavam muita coisa no palco. E o que achava no chão ia atacando. E alguém tacou um morcego no palco e ele teria mordido a cabeça e arrancado, mas ele falou assim, cara, eu não achei que aquilo era de verdade, achei que era um boneco. Aí depois que tomar antirrábica por causa disso. Ninguém quer tomar antirrábica. Não sei também que a quantidade de álcool, psicotrópicos e afins que aquela galera dos anos 60, 70 consumia era bastante. Enfim, como não gostar de Black Sabbath? Bem, eu como passei minha adolescência adorando heavy metal, fica difícil eu conversar com vocês dois, porque o Black Sabbath realmente é dessas bandas dos anos 80, 90, meio que são pais de todos eles. Não está entre minhas bandas favoritas, mas como o Mauro falou, não tem como não tirar o chapéu por todo o legado que eles fizeram, né? Então, inclusive eles na época falavam que eles achavam que tocavam blues. Eles achavam que tinha um estilo de blues diferente, mas na cabeça deles não era, estamos inventando um estilo aqui. Não, veja bem, a história conta que eles originalmente eram uma banda de blues rock. Tá? Eles começaram, aliás, como praticamente todas aquelas bandas daquela geração, né? Iam buscar lá no blues americano o que interessava aí para fazer do jeito deles, né? Cara, você está comendo no meio do negócio, fazendo barulho aí no meio do podcast, porra. Não dá para esperar para comer depois, cara? Tem que comer no meio da gravação, porra.
Edita. Mas voltando essa parte. Não vou editar porra nenhuma, vai assim mesmo. Agora as pessoas não querem saber o que você está comendo. Isso é falta de respeito com o ouvinte. Enfim. Mas essa galera que entrou depois de 67, 68, que começou a banda ali, que eram a geração já do Jimi Hendrix, eles vinham do blues, mas já era um blues mais pesado, né? Porque os próprios Stones também começaram fazendo regravações de blues, mas era uma coisa mais início dos anos 60, né? Era diferente, né? Cara, eu acho o seguinte, assim, como músico amador / frustrado, o que eu percebo é o seguinte, quando você não sabe tocar uma determinada música, mas você tem muita vontade de tocar, a maneira mais fácil de você fazer isso sem parecer que você é um impostor, alguma coisa, é acelerando o andamento primeiro e sujando o som, né? Então, se você sujar o som e acelerar o andamento, você disfarça a tua falta de habilidade, né, para lidar com aquele tipo de música. Então, eu tenho para mim que o resultado acabou ficando muito legal, tá? Mas o punk é isso. Eu tenho para mim que eles tocavam blues do jeito deles, né? E foi ficando cada vez mais pesado. Essa história do Tony Iommi não ter a ponta de 2 dedos, eu conheço essa história, né? Isso é também um clássico da história do rock. Ele usa prótese para conseguir. E é estranho que ele toca a guitarra com a prótese encostando na corda, então ele não tem sensibilidade ali, né? Ele não é um grande guitarrista, muito longe disso. Ele é um guitarrista medíocre, na verdadeira expressão da palavra, é um cara médio, um cara que não se destaca. Agora, ele tinha um talento para criar riffs, tá? Ele tinha não dá, é isso que eu ia falar, né? A quantidade de riff que o cara tem de fábrica é assustador. Ele tem esse talento, sempre teve, não é um grande músico, mas compensava com muita originalidade, né? Que é uma coisa... Eu acho que agora você tocou num ponto interessante, como não gostar de Black Sabbath. Você falou que não gostava de Black Sabbath porque musicalmente eles eram bem mais fracos que os outros. Mas aí, partindo desse princípio, você vai ter que gostar mais do Steve Vai do que de Nirvana, porque musicalmente falando não dá nem para comparar um com o outro. Mas aí é que tá. Punk rock, mas assim, mas aí que eu queria dizer, o Black Sabbath tem uma coisa deles, uma originalidade que eu acho que todos os artistas buscam. Aí não é músico não, tô falando pintor, escultor, o que seja, que é uma identidade. Qualquer pessoa que copia, você pode não gostar de Black Sabbath, mas qualquer pessoa que copia o Black Sabbath, você fala, Black Sabbath. Correto. Exatamente por isso que, embora não goste... qualquer artista que é isso. Embora eu não goste, eu reconheço. Você pode até falar... Você pode falar, vou falar um cara que é unanimidade pra gente. Yngwie Malmsteen. Nenhum de nós três gosta. Mas qualquer pessoa que tocar parecido com ele, você fala, tá copiando Yngwie Malmsteen. Sem dúvida. Ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Sem entrar no mérito de se é bom ou ruim, o cara tem uma identidade. Correto. E o Black Sabbath tem isso. Ele tem a identidade e tem, assim, como não gostar de Black Sabbath ou como gostar de Black Sabbath. Se a identidade deles te emociona, todo o resto, da onde vem, para onde foi, a roupa que põe, se come morcego, se a cruza de cabeça para baixo, o resto todo fica meio secundário, porque os caras têm uma identidade e aquilo chama um e não chama o outro, né? Tudo bem, mas eu queria pontuar da seguinte maneira. Essa comparação que você fez, Steve Ray Vaughan com Nirvana, não tem nada a ver. Porque o Black Sabbath, o Deep Purple e o Led Zeppelin, eles são da mesma escola, da mesma turma. Na comparação que eu fiz foi em relação a baixar o tom. Tudo bem, eles tocavam... mas a música não é... Olha aqui, eles são do mesmo estilo musical. Só que quando você pega 3 bandas do mesmo estilo musical e começa com uma que é exuberante em termos de técnica, em termos de musicalidade, como Led Zeppelin, fica difícil depois quando você... Porque o normal é você começar com o Black Sabbath, passar pelo Deep Purple e chegar ao Led Zeppelin. Quando você faz o caminho invertido, é muito difícil você conseguir aguentar o Black Sabbath. Vou dar exemplos. As músicas clássicas do Black Sabbath, por exemplo, Iron Man. Iron Man tem um riff clássico, né? Então, tudo bem, é bacana. Acontece que a melodia da música ela é cantada em cima do riff. Quer dizer, você tem uma coisa completamente não surpreendente para o ouvinte. Começa a guitarra, depois entra o Ozzy cantando, ele faz exatamente com a melodia dele o que a guitarra faz.
E a música não foge muito disso, quer dizer, ela é pobre em termos musicais. Né? Paranoid é a mesma coisa, NIB também é a mesma coisa, ainda que NIB tenha lá um miolo um pouco mais interessante. Mas eu acho sim, eu acho que o Black Sabbath não emociona musicalmente. Agora, repito, em termos de força motriz do heavy metal, em termos de musicalidade, foi super importante. Essa é a consideração que eu faço. Então, como não gostar de Black Sabbath? Não, começando por coisas bem melhores como Led Zeppelin. Mas olha só, Mauro, tem cara que gosta de uma... Porra, tem cara que gosta de punk, tem cara que gosta de... Não estou falando de Clash, exatamente. não, Sex Pistols. Esses caras vão preferir o Black Sabbath do que o Led Zeppelin. Porra. Isso eu conheço um monte de gente que fala que a melhor música do mundo é Paranoid. Tem cara que fala isso. Então aí é questão de gosto também, né? Exatamente. Eu acho que... Ué, mas é gosto mesmo. Apesar de ser uma trindade dos anos 70, eles são diferentes. Então dá para você escolher. Não é porque se fosse por isso, o The Who era o melhor dos anos 60. E não é. Né? Não, se fosse seguir a teoria do Mauro, o Emerson, Lake Palmer é a melhor banda de todas. Exatamente. Musicalmente eles explodem, todos os outros. Não é nada disso. Eu não estou, na verdade, criando uma teoria. Eu estou apresentando a vocês as minhas razões. Né? Em segundo lugar, o fato do cara ser exuberante tecnicamente não significa que ele faz música exuberante também. Né? Então, assim, eu sei, por exemplo, encontrar coisa boa no minimalismo do punk. Entendeu? Sim. A questão é que a proposta do Black Sabbath era bem parecida com a dos outros dois, só que ele era o mais pobre musicalmente. É isso que eu estou falando. Assim como no punk, você vai ter a proposta do Clash, que era espetacular, e você vai ter propostas que eram tipo Buzzcocks, enfim, coisas mais... Mas aí é que tá a coisa. O garoto que não sabe tocar e é louco para tocar música, ele vai preferir, ele vai começar a tocar, se ele existisse naquele tempo e espaço, ele ia começar a tocar Black Sabbath e não Led Zeppelin. Exatamente. Ele ia começar a tocar coisa mais crua. Porque os outros são mais virtuosos. É por isso que o punk surgiu. O punk surgiu porque o Sex Pistols ninguém sabia tocar. Mas então, né, foi uma volta aos anos 50, vamos dizer assim, que eram 3 acordes, né, uma coisa assim. Né? Eu acho isso. E onde é que a gente coloca, então, o Black Sabbath no contexto musical hoje? Olhando com uma visão em perspectiva, onde é que ele está? Eu acho bem importante para a época que foi. Como você fala, a trindade. Agora, dizer qual é o melhor, a gente pode falar qual é o melhor em termos de musicais, de virtuosos ou de guitarra, sei lá, pode falar que é o Led Zeppelin, mas vai ter um monte de gente falando que prefere o Black Sabbath. E caras que entendem de música vão falar, cara, eu prefiro o Sabbath. Ele vai falar, porque eu conheço. Não, sem existe dúvida. Por aí. Não, e essa coisa de riff, era uma época dos grandes riffs. Entre 65 e 75 foram onde surgiram todos os riffs mais famosos do mundo. Foi nessa época, né? Então era tudo mais ou menos a mesma coisa, mas você tem o... Aí vem também o gosto, né, cara? Que a gente não manda, né? O cara tá suando o nariz, pô, no meio do podcast. Porra! Quem assou o nariz? Cara, eu sei. O barulho foi parecido com isso aí que você fez, porra. Não, eu não. Isso aqui? Olha aqui, ó. Estou respirando, porra. Vamos lá, eu tenho uma outra crítica a fazer ao Black Sabbath. Uma outra crítica. A outra crítica é a seguinte. Eu fui aqui na Wikipedia, cara, é impressionante o número de pessoas que passaram pelo Black Sabbath. Ronnie James Dio, Ray Gillan, Tony Martin, Ian Gillan, Glenn Hughes. Eu não sabia que o Ian Gillan do Deep Purple tinha passado pelo Black Sabbath. Entendeu? O negócio mas o Deep Purple também é assim, não é? O Deep Purple é pior ainda. O Deep Purple é pior ainda. Eu não critico a banda que continua depois que algum cara morre ou sai. Porque, assim, o cara morreu. Aliás, interessante. Esse é outro debate interessante agora que eu vi. Porque, assim, a galera que veio, vários, né, não são todos, mas que vieram substituir alguém no Black Sabbath, ou elas vieram do Deep Purple ou elas foram pro White Snake. Então, é um bom debate. O Coverdale deve ter alguma coisa a ver com isso aí. Porque, pô, tem gente que passou no White Snake também. Eu não sou contra. Tipo, imagina, você está tocando, você está trabalhando, é o sustento dos caras, aí um cara resolve beber até morrer. Né?
Então o cara morre afogado no próprio vômito. Aí a banda não tem os puristas que dizem, não pode continuar, não é a mesma coisa. Pô, o cara quer trabalhar, bicho. A banda ele faz parte daquilo, ele criou aquilo também. As mas aí dele... funciona ou não? Porra. Aí funciona ou não funciona, né? Pois é. Pode continuar, é verdade. Lógico. Eu acho que o cara pode, tem direito. Eu acho que o Doors, por exemplo, o The Doors não funcionaria sem o Jim Morrison. Claro que não. Ele era o compositor de todas as letras, ele era uma figura emblemática e tudo. Agora, o The Who conseguiu, sem o Keith Moon. Mais ou menos, cara. Conseguiu. Não tem nenhuma grande música. Tanto que hoje eles tocam com outros caras, não é com o Kenny Jones, né? Não é mais ele. O Kenny Jones era execrado pelo Roger Daltrey, mas isso a gente vai falar depois. Mas então, o Black Sabbath, depois que o Ozzy saiu, ainda conseguiu ter uma vida digna. Eu tenho muitos amigos que gostam muito mais com o Black Sabbath, com o Dio, do que com o Ozzy. Eu gosto mais do com o Ozzy. Eu gosto da história do Van Halen, com David Roth ou Sammy Hagar. Eu acho que, assim, o Mauro falou, o cara saiu da banda, vamos seguir. Mas depois começou realmente a virar um negócio que a gente não consegue nem saber que música que o Glenn Hughes cantou, que o Ian Gillan fez, porque virou um negócio tão bagunçado. Que virou a franquia, pô. Essa crítica que eu quero fazer. Eu não sou contra os caras continuarem, porque um saiu... Virou franquia, eu concordo com você, mas assim, a gente está falando do Black Sabbath anos 70, né? Até os 80, talvez. Depois não dá pra falar. Mas isso joga uma carga negativa sobre os caras também, né? Eu acho. Porque fica perde um pouco de credibilidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que é mais uma tentativa. Tipo, já que eu citei o Van Halen, quando entrou aquele Gary Cherone que era do Extreme, cara, o que foi aquilo, cara? Aquele disco do Van Halen com o Gary Cherone. Aquilo é um desespero, cara. Mas, por exemplo, o Boné, por exemplo, é um Beatlemania, tá? Vamos imaginar que o Ringo Starr teve uma época que, ele sabe bem, ele pode até nos contar essa história, saiu dos Beatles. Né? Mas essa história é outro dia, né? Não é hoje. Né? Resolveu ir embora. O Ringo Starr. Não, por isso não. Acabou voltando. Agora você imagina... História melhor que essa, só do Paul McCartney que morreu e quem tá lá não era ele. Mas isso é melhor. Isso nós vamos tratar em outro episódio. Essa é bem atual. A garotada não conhece, A garotada não conhece, eles acham que terra plana é novidade. Terra plana a gente vai contar essa história depois. Mas vamos imaginar, o Ringo Starr sai de vez, tá? E não volta. Aí os caras resolvem colocar um outro baterista e tudo. Vocês acham que os Beatles manteriam a credibilidade sem o Ringo Starr, Boné? O que você acha? Posso responder antes do Boné? Vai. Eu li na biografia do Slash um negócio que eu achei bem interessante. Ele, apesar de tocar com o Matt Sorum num projeto solo dele, o Guns N' Roses ter seguido com o Matt Sorum, ele acha que o Guns N' Roses era só os 5 que começaram. A partir do momento que você trocou um dos membros, a banda, por dignidade, devia ter trocado de nome, porque já não é mais a mesma coisa. Então, essa história do Ringo Starr, apesar de ter outros 3 Beatles, eu meio que concordo com o Slash, vira outra coisa. Não sei se segue como Beatles, porque aí você não está vendo mais os Beatles. Aí a história olha do só. fica trocando o palhacinho que está pintado. É verdade, mas olha só. Se você for pensar musicalmente, poderia ter sido uma coisa continuar foda, porque estavam os principais lá. O Ringo Starr era só baterista, ele não tinha grandes, né? Porque era Lennon e McCartney ou era o George Harrison. Quando ele era o baterista, porque muitas vezes o Paul McCartney tomava as baquetas da mão dele e ia gravar a bateria. Exatamente. Então o Ringo era, como figura, ia sair, mas musicalmente podia não dar. Agora, eu dou um exemplo aqui bom, que é os Rolling Stones. O Brian Jones, ele era grande nos anos 60. Era o dono da banda. Musicalmente e como figura da banda. Ele era o cara que era o dandy ali, ele era o cara que a garota gritava. E ele morreu. Aí entrou o Mick Taylor. No meio dos anos 70 entrou o Ron Wood. O Ron Wood fez uma cara pro Rolling Stones nova. Então hoje você imagina os Rolling Stones, você imagina o Ron Wood e o Kate Rich ali tocando. Ali deu certo. Entendeu? Sem dúvida. Deu certo. E renovou os Stones. Tanto que aquela língua já não é mais o Brian Jones, aquele símbolo. Ele já tinha morrido. Já é uma cara mais pra atual. Então, mas foi o que eu falei. Melhorou os Stones. Mas foi o que eu falei. O Mick Taylor gravou o que para mim é o melhor disco dos Stones, que é o Exile. É verdade. E o Ron Wood era irmão gêmeo do Keith Richards. Porra. Eles são... O Mick Taylor como figura era meio apagado. Ficou 2 anos, mas realmente como músico foi o melhor de todos. É verdade. Mas o que vocês estão falando é mais ou menos a mesma coisa, porque assim, quando você troca um integrante, você nunca sabe
Se vai melhorar ou pior. Vocês estão falando do aspecto musical só, porque às vezes o cara tá ali na banda para botar panos quentes. Tudo Cara, às bem, vezes mas tem uma aí você função trocou na um, banda. trocou Não, um porque às outro, e vezes não uns a 50, banda só... como esse caso aqui, virou uma franquia mesmo. Na Parecia verdade, um Cirque du Soleil. Você monta mas vários se você Black vê o Sabbath, uns problema dele... funciona na Ásia, um na América, um na Então, mas o Europa. problema Pô. deles, se você vê depois do disco, o problema foi arrumar cantor, cara, porque é a coisa mais complicada que tem, cara. Cantor é muito problemático. No exemplo que você deu dos Beatles, é tirar o Paul McCartney. O Paul McCartney saiu. Bota quem no lugar? É verdade. O Mick Jagger saiu. Vamos chamar quem? É muito difícil você trocar a figura do cantor. Eu acho que é o mais difícil. Ainda mais se ele é o compositor. Se ele é o compositor e cantor, é tipo muito emblemático. Você imagina o Queen continuar depois. Fizeram um show aí qualquer, mas continuar não dá, cara. Não, aquilo ali é um cover. Então, mas é tudo bem. Aquilo é tudo bem. São os caras, que estão afim de tocar. Cara, a gente tem uma puta de um catálogo, uma puta de uma obra, a gente quer tocar. Chama alguém que cante bem. Aí faz show. Aí fica as pessoas reclamando que não é o Fred Mercury. Não, o Fred Mercury morreu, gente. Ponto. Não tem o Fred Mercury. Você imagina, você é o Brian May. Você é o Brian May. Mas você sentar, mas você sentar com os caras e compor, aí sim, foi o que o Slash falou, cara, faz sentido você parar e falar, vamos fazer outra banda, cara. É o que fez o Audioslave com o Rage Against the Machine. Os caras pegaram outro cantor, um cara era meio cantor de rap, entrou o Chris Cornell. Cara, a gente é outra banda, são os mesmos caras, só que a banda é outra. Não posso chamar de Rage Against the Machine com o Chris Cornell cantando. Não é justo. Com quem vai consumir. Aqueles caras que eu nem gosto, que o Magal que gostava, que é Joy Division, né? Que o cara se enforcou, eles viraram New Order, né? Porque os outros então, mas eu acho que é honesto. Mudamos de nome. Verdade. A gente é outra coisa. Toca as músicas do catálogo antigo. Beleza. Acontece, mas podia... Enfim, o assunto era Black Sabbath, né? Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso primeiro episódio. E como Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você encerrar. Vai ter outro? Porque eu estou gostando. Vai, claro que vai. Nós já podemos, ou depende da audiência. Ou depende da audiência. Não, depende da gente. Olha só, se a gente está gostando, vai ter outro. O dia que a gente parar de gostar, a gente não faz mais. Entendeu? Tá bom, então. Isso aí. Olha a gente substitui o vocalista. Isso. A gente substitui o apresentador. Eu acho que vocês não vão conseguir, porque o apresentador atrai o carisma todo do negócio. Entendeu? Todo o carisma está nele. O apresentador é o único cara que sabe fazer podcast aqui. O resto só fica falando em grupinho. Então, olha aqui. Como a gente está na reta final e a gente não fica em cima do muro, nós vamos ter que dar uma nota. A nota de 0 a 10 para o Black Sabbath na nossa... Qual é o critério? Na nossa vivência musical. O critério é o seu critério. Eu tenho o meu, você tem o seu. Entendeu? Por exemplo, qual é a nota 10? A nota 10, o teu padrão 10 é a banda mais fodarástica para você. Entendeu? Aquela que mais te emocionou a vida inteira. Que no meu caso é o Led Zeppelin. Então, eu vou dar a primeira nota aqui. O Black Sabbath, se eu considerar o Led Zeppelin nota 10, eu daria para o Black Sabbath uma nota 6. Ou seja, ele passa de ano, tá certo? Não passa com louvor, mas ele passa de ano, sem recuperação. Ele faz prova final, tá? Mas em recuperação ele não fica. Ele foi aprovado. Vamos lá. Boné. Vou dar 2 tipos de nota. Se for considerar só os anos 70, aí eu daria nota 8. Se eu for considerar tudo, aí eu dou nota 6 também. Vamos lá. Agora... Bem, eu sou um pouco mais radical. Para mim só tem o Black Sabbath dos anos 70, então vai levar 8. Porque depois não é Black Sabbath para mim. Depois é outra coisa, sabe? Ronnie James Dio eu convido. 8, nota 8, pronto. Tá. Legal, então ele foi aprovado pelos 3, né? Ele saiu aí. Saiu bem do debate. Quem tiver o contato do Tony Iommi, do Ozzy Osbourne, fala para eles que eles foram aprovados por nós. É importante, é currículo, pô. Fala para eles, tem os 3 panacas lá fazendo podcast da quarentena. É currículo. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio. Até a próxima. As despedidas agora, Boné. Até a próxima aí. Vamos falar muito de música e espero que vocês gostem. Valeu. Valeu, Coruja. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.